boa noite. Boa noite. Então, preciso contar para vocês que eu estava perdido em Capão Novo. Saí cedo para chegar cedo, para cumprimentar todos com alegria, com gratidão, né? Porque é sempre com gratidão que nós recebemos esses convites. E quero agradecer a casa, né, a Cida, em nome de todos os coordenadores aqui da casa. É sempre com alegria que nós vamos, né, nos ambientes para que possamos juntos refletir os ensinamentos de Jesus. Mas vindo para cá, confiei no Google Maps e ele não achava o endereço, né? Enfim, é a Cida que socorreu. Por isso que peço desculpas aí pelo adiantado da hora. Mas enfim, cá estamos, porque Jesus sempre nos conduz, né? Na última hora tem que ser com ele, né? Os maps aí, Google Maps não funciona, ele dá um jeito. Nós hoje vamos refletir sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Sede Perfeitos. É claro que aqui os espíritos benfeitores já começam instruindo que é uma perfeição relativa, já que Deus é o único perfeito, né? Mas nessa busca nossa dessa perfeição relativa, que é a evolução espiritual a que todos nós sempre nos referimos, né? A tal da reforma íntima, nós temos nesse capítulo 17 um grande roteiro de aprendizado para todos nós, muito útil, por sinal, né? De que todos nós necessitamos para seguir, né, ali o nosso caminho com mais segurança. Então, nós temos itens ali como os caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, os inferiores e os inferiores e superiores, meio que nos dando ali, né, a construção de virtudes, fala-nos um pouco do dever, mesmo que nos dando ali um norte, né, um caminho de como que nós devemos nos portar, né, enquanto espíritos cristãos que procuram seguir os ensinamentos de Jesus, em especial nessa fala, né, que ele nos chama para que busquemos sempre esta evolução de nós mesmos. Mas nós vamos ficar lá com o item 10, que é intitulado O Homem no Mundo. Que para nós, por vezes, por falta um pouco de entendimento daquilo que Jesus nos ensina, ou por falta de compreensão daquilo que nos cabe, do que nos é dever, deixamos aí algumas deveres, algumas obrigações aí no meio do caminho. Então, nós vamos refletir esta noite juntos a respeito desta nossa tarefa, né, enquanto espíritos, mas agora aqui encarnados no mundo. Aí o benfeitor espiritual, né, que tem a intenção de nos auxiliar na compreensão dessa fala, porque todo o Evangelho segundo o Espiritismo se compõe destas falas de Jesus, vinda diretamente dos apóstolos, e depois ali seguido de instruções de espíritos benfeitores que orientaram Allan Kardec, né, na codificação da doutrina espírita. Então, este espírito benfeitor, datado ali de 1863, nos traz alguns apontamentos a respeito do homem no mundo, que nós vamos nos utilizar para seguir a nossa reflexão desta noite. Primeira tarefa que ele nos impõe, enquanto homens no mundo, né, reencarnados, é que devemos sempre primar por uma vivência envolvida em sentimentos de justiça e caridade. Meio que já nos conduzindo para a máxima de Jesus, de tudo que Jesus nos ensinou, a lei máxima é de amor, justiça e caridade. Então, esse benfeitor já vai de encontro aos ensinos de Jesus. No segundo momento, ele nos chama a atenção para que tenhamos na prece aquele instrumento de uso diário, já nos colocando no dever da prática da prece numa rotina parecida com a escovar os dentes, por exemplo, porque é todos os dias, né? E ele nos coloca esses apontamentos aí dos deveres do homem no mundo, é um roteiro mesmo, né? Como o Evangelho mesmo nos aponta. Mas também que nós não devemos compreender a prece como aquele sentimento em que nós paramos ali, né, e ficamos só envolvidos com a prece. Não. Ele diz que é preciso que nós compreendamos a prece como essa ferramenta que primeiro ilumina nosso caminho, né? Que vai nos mostrar ali, como o farol do carro, né? Vai nos dizendo onde nós estamos, se tem buraco, se não tem, se por onde estamos indo é o caminho correto. É o que a prece nos faz, nos mostra todas as pedras do caminho, digamos assim, né? E aí nos dá a possibilidade de decidir qual é que nós vamos demover, é que nós vamos dar a volta, né? Aqui nós vamos refletir um pouco mais a respeito, mas
nos dá uma visão mais ampla. Ao mesmo tempo, enquanto nos amplia a visão, a prece também nos fortalece. Então, é com esse objetivo que ele nos propõe a prece como uma prática diária, né? Que é um dever de todo homem que está no mundo, que está reencarnado, que é o nosso caso, que somos todos nós. Num terceiro apontamento, ele nos diz que nós devemos sempre primar pela convivência em sociedade, mais especificamente com os nossos diferentes, que é bastante desafiador, né? Inclusive uma família onde tem mais gente diferente, né? Onde nós, por vezes, esquecemos que nós também somos diferentes. Porque nós temos, às vezes, o hábito de reclamar de fulano, de beltrano, de ciclano, mas esquecemos que para eles nós também somos diferentes e, por vezes, causamos ali um convívio bastante desafiador. Mas, como nós somos ainda bastante imperfeitos, espírito imperfeito, a tendência é ações imperfeitas. Então, tende a ver sempre o que é difícil para si, né? Mas não visualiza o que é difícil para o próximo. Mas a proposta de um homem no mundo é que ele busque essas convivências, para que nessa prática ele efetive a caridade. Que ele nos chama lá no primeiro apontamento, né? Os sentimentos de caridade e justiça. Mas como que seria exatamente essa caridade? Aí nós vamos lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, e Allan Kardec também quis saber e perguntou para os benfeitores espirituais: como é que Jesus entende o que é caridade? Que por vezes é um ponto bastante contextualizado por nós. Não é assim? Aquele guri lá na parada no sinal, pedindo coisa, não nos leva a um contexto, né? Nós, às vezes, até entregamos algum tipo de oferta, né? Mas sempre ficamos questionando. O que ele vai fazer com isso, né? Será que eu estou fazendo bem ou não? Será que ele não poderia estar trabalhando? Então, nós temos uma comunicação com a caridade bastante ainda contextual mesmo. Nós queremos justificar a caridade como se o resultado do que nós fazemos estivesse nas nossas mãos. Mas Jesus deixou claro, nós temos o dever de fazer. A resposta desse feito, desse bem que nós praticamos, ele está nas mãos de Deus. É divino isso, né? A oportunidade é nossa. O resultado do que nós fazemos não nos cabe. Então é só fazer mesmo. Só nos cabe fazer, sempre. Porque é sempre oportunidade. Por vezes, diante de uma caridade, nós consideramos que o que recebe o benefício é o outro, necessitado, né? Mas nós, enquanto espíritos que somos, e por um pouco que saibamos, nós sabemos que neste planeta todos somos necessitados. Então, o ato da caridade, ele é uma oportunidade para nós. Então, quem mais sai vencedor, ganhador nesse contexto da caridade é quem faz, né? Quem tem a oportunidade de fazer. Então, é nessa convivência com os diferentes, e aí Jesus responde, né? Allan Kardec pergunta o que Jesus entende por caridade, como é que é esse processo para nós? E aí, até os jovens da juventude espírita costumam chamar de BIP, né? Porque é benevolência, indulgência e perdão para com todos. É assim que Jesus entende caridade. Então, a caridade ela é um exercício efetivo constantemente entre nós. Porque, por se tratar de espíritos imperfeitos que somos, é bem comum a gente fazer imperfeição, né? Que é prática nossa, é natural. E se nós somos imperfeitos, é necessário e natural que estejamos sempre necessitando de perdão, de indulgência e de paciência, de benevolência, dos outros para conosco e conosco para com os outros. Então, a caridade é muito mais efetiva entre nós do que nós possamos imaginar. Quando a gente está ali com a falta de paciência, meu Deus, hoje o trânsito está tão, né? Agora mesmo vindo para cá, eu andei bastante, estou meio tonta até, porque eu passei várias vezes por aqui, mas o que acontece? Existe muita pressa, né? Divaldo até costuma brincar, Divaldo Franco, que a gente está com muita pressa de ir não sei para onde, né? Porque todos nós já sabemos para onde a gente vai verdadeiramente. Então, esse movimento muito apressado, muito estressado de nós todos, nos tira, né, a paciência, a tolerância, né, a serenidade, vai nos conduzindo para um lugar bastante tumultuoso, bastante aflito. Então, é aí exatamente nesse momento que é exigido de nós bastante caridade, né? Não sei se aqui em Capão Novo é assim, mas em Capão na Canoa é bastante. Bastante apressado, muita pressa, de todos os tipos, de todos os ângulos, assim, tanto íntimo de cada um como na convivência geral.
Então, nós somos chamados, sim, enquanto homens no mundo, a viver essa vida em sociedade, com os nossos diferentes, para praticar efetivamente a caridade. E, por fim, um outro ponto interessante que ele nos diz que não é necessário que nós negamos os benefícios que a nossa condição humana nos permite, os prazeres. Essas coisas de férias, de passeio, de encontro com família, né? De festa de aniversário, todo mundo faz aqui. Em Capão faz isso, acho que aqui também, né? É um encontro, um reencontro, uma convivência, que são prazeres, que às vezes, quando nós estamos em meio a uma aflição, que é esta que nós vivemos no Rio Grande do Sul hoje, nos deixa um pouco retraídos. Será que nós temos esse direito, né? Será que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer tudo que nos cabe, não podemos deixar de fazer nada que nos é dever. Se nós, em momentos anteriores ou posteriores, estaremos em prece por esses que estão à distância, se tivermos em algum ambiente fazendo alguma doação do que eles necessitam, se dispusemos de um tempo nosso para auxiliar na organização de uma roupa, de um mantimento que estão necessitando nesses lugares de arrecadação, assim como este fato, nós também podemos comemorar os nossos aniversários, as nossas confraternizações. É isso que esse benfeitor está nos dizendo. Que nós temos o direito de viver aquilo que a nossa condição humana nos permite, mas nós não podemos nos esquecer que tudo é de origem divina. Aqui ele nos dá claramente uma indicação de que cuidado com o meu carro, minha casa, meus amigos, minha igreja, meu centro espírita, né? Minha religião, tudo meu aniversário, né? Daí eu só convido quem eu quero, meu marido, meu irmão, meu filho, que convide alguém, mas eu não gosto muito, então eu não vou convidar. Porque é tudo meu, né? E nesse processo do meu, nós esquecemos a origem divina de todas as coisas. Tudo nos é emprestado. E nos é pedido, nos é indicado que saibamos tratar estes empréstimos com respeito, com boa vontade e com dignidade. Porque teremos que devolver. Sabe quando a gente pega uma roupa emprestada? Bonito que a gente devolva até melhor do que quando pegou emprestado, né? Porque é emprestado. E tudo que é emprestado merece o nosso cuidado. Estas são algumas indicações, não são todas, e aí fica aqui o convite, né, para que busquem este capítulo. É um capítulo lindíssimo, de orientações muito necessárias para todos nós. Capítulo 17 do Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, estão lá à nossa disposição esclarecimentos muito necessários para todos nós. Para esta conduta que nos cabe, que nos é dever. Mas, por ora, o que a gente precisa entender? Que, às vezes, nós estamos lá dentro do Evangelho, procurando instruções, esclarecimentos, e eles nos chegam, por vezes, meio confusos, não dá para entender muito, né? O nosso dever diante do Evangelho? Primeiro, reconhecer que ele é um roteiro, né? Ele é uma linha de conduta, para fazer com que essa trajetória nossa aqui, que já foi longa e ainda será mais longa, né? Nós temos um longo caminho a trilhar ainda, nesta evolução de espírito que somos, o papel dele é nos entregar um caminho seguro, para que nós estejamos sempre seguros nessa trajetória, apesar de todas as inseguranças em volta, como é o que o Rio Grande do Sul vive neste momento. Mas o Rio Grande do Sul vive neste momento. Mas o planeta vive constantemente. Nós sabemos de guerras em todos os ambientes aí, distantes de nós. Quando se aproxima de nós, nos pega um pouco mais, nos aperta um pouco mais, né? Mas as aflições de grande porte, né? As aflições que promovem catástrofe, calamidades, nós tivemos há bem pouco tempo a pandemia, né? O Covid-19 foi mundial. Mas nós temos guerras constantes acontecendo, que estão no nosso planeta, que estão sob o comando de Jesus. E como que nós estamos nos vendo diante disso? Vivendo diante disso? Isso tem a ver com o que nós entendemos do Evangelho. A maneira como nós estamos vivendo tem a ver com a nossa maneira de interpretar os ensinos de Jesus. Então, nós vamos começar, até 8 horas eu tenho isso? Não, seria 7h30, mas já começou. É em torno de meia hora. Tá. Quando tiver ruim, vocês reclamam, tá? Eu sou faladeira. Primeiro entendimento que nós temos que ter. Jesus não fala conosco, moradores aqui de Capão Novo, nem de Capão da Canoa, nem moradores do Rio Grande do Sul. Jesus fala com o espírito imortal que nós somos.
Porque nós todos estamos atualmente nesta condição. Mas o que nós somos realmente é espírito imortal. Nós já trilhamos uma grande trajetória até aqui, evoluindo a pouco e pouco, que é lenta a evolução, e é assim que deve ser. É claro que alguns de nós podemos acelerar, se assim quisermos, é da nossa livre escolha, por isso tem o livre-arbítrio. Mas a evolução é gradativa. O que acontece conosco ainda daqui para frente? Teremos um grande processo pela frente ainda de evolução. Jesus fala com este espírito. Não é conosco, moradores aqui de Capão Novo. Ou se alguém é de Capão da Canoas, ou se é do Rio Grande do Sul e está aqui nesse momento, de alguma outra cidade do Rio Grande do Sul. Jesus fala com o espírito que somos. Este espírito imortal, de longa data de existência. E ainda uma longa outra data a existir, a reencarnar. Quando ele fala conosco neste sentido, tudo que ele diz é atemporal. Porque esta fala de Jesus nos chamando a procurar ser perfeito, mesmo que relativamente conforme o nosso Pai, é uma fala de 2024 anos atrás. 2024 anos atrás. Em 2024 anos atrás, dividido aí por 80, nós tivemos quantas reencarnações? Muitas, né? Mas é conosco que ele ainda segue falando. O que cabe a nós entender nesse momento? Que toda fala de Jesus, por ele ser um espírito altamente evoluído, Jesus tem, se o nosso planeta tem hoje 5 bilhões de anos, Jesus há 5 bilhões de anos atrás formava o planeta. Isso está lá na obra A Caminho da Luz, ditada por Emmanuel, para Chico. Se Jesus há 5 bilhões de anos formava o planeta, imagina o tanto de evolução que tem. Ele organizou esse planeta para nos receber, para que nós fizéssemos a nossa trajetória evolutiva. E o planeta evolui também com nós. O que acontece? Tudo que Jesus diz é para todos os tempos e para todos os povos. É para sempre. Foi e é e será sempre útil o que ele diz. O que nos cabe? Como é que nós nos colocamos diante desta informação? Mas se é para todos os tempos, será que eu estou entendendo para agora? E o que ele disse há 2024 anos atrás, num tempo totalmente diferente do nosso, para uma raça, para um povo que tinha outros costumes, é exatamente o que ele quer dizer para nós agora aqui, enquanto moradores de Capão Novo. Será que eu entendi o que ele quis dizer? Vamos levar isso de tema para casa, para mim também. Mas vamos ficar com a fala de Emmanuel. Emmanuel diz que quando nós estamos diante dos ensinos de Jesus, nós temos 3 posicionamentos. Sabe quando a gente vai ganhando o prêmio, vai subindo os degraus, assim? Ou vamos colocar aqui primeiro, segundo, terceiro lugar? É assim, ele diz que quando nós estamos diante dos ensinamentos de Jesus, nós temos 3 posições, nós ocupamos 3 posições. A primeira delas é a multidão, a mais comum para nós, enquanto espírito imperfeito. É aquela em que nós ainda não trouxemos Jesus como referência. A nossa referência é aquele palestrante lá da internet, que a gente gostou muito. E ele diz umas coisas muito bonitas. Ou então é alguém que nós admiramos muito aqui nesta casa. Um amigo, querido, íntimo, e ele está aqui nesta coordenação. Como eu confio muito nele, então eu vou lá por causa dele. Ou então é alguém, independente do segmento religioso que nós tenhamos, porque o dever de toda religião é melhorar o homem. Então não importa a religião que ele vá, se ele estiver melhorando. Se ele não estiver fazendo isso, a religião que ele está não está cumprindo com o seu dever, com o seu objetivo. Então, quando nós estamos procurando os ensinamentos de Jesus por meio de alguém, e a gente faz, e pode, não tem problema. Se tem uma pessoa lá na internet que gosta muito de ouvir, ela está te fazendo muito bem, segue fazendo isso. Qual é o perigo que nós corremos? O risco? É que ele não é Jesus. E se não é um espírito imperfeito. Enquanto espírito imperfeito, está propenso a equívoco. E quando ele se equivoca, nós nos decepcionamos e fazemos o quê? Nos afastamos daquelas verdades. Então, o risco que nós temos que ter consciência de que estamos correndo. Porque a nossa referência é e sempre será Jesus. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Deus que mandou para nós. Porque o plano da nossa trajetória evolutiva, ela é divina, ela é de Deus. O que está programado para cada um de vocês na individualidade, para mim, para nós como um todo, como sociedade, é divino. É um plano divino, está encaminhado, organizado, arquitetado. Deus planeja, entrega nas mãos de Jesus, Jesus é a cabeça, e nós somos o quê? Os olhos, as mãos, os braços,
os pensamentos, para executar esse plano de Deus para a humanidade. Então, nós temos a nossa parcela de realização. Questão 3.2 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da reencarnação? Se melhorar, primeiro. Depois, colocar o espírito em possibilidade de contribuir com a obra de Deus no mundo. Então, nós todos temos comprometimento diante desta realização que Jesus é a cabeça. Nós somos a contribuição por meio de tudo que nós fazemos, nossos pensamentos, nossas falas, nossos gestos de carinho, de afeto, de abraço, ou não, quando fazemos o contrário. Aí não estamos contribuindo, estamos deixando de fazer o que devemos. Então, quando nós colocamos um intermediário entre nós e Jesus, quando buscamos esses ensinamentos, o que acontece conosco? Estamos fragilizados diante dessa verdade, porque não é Jesus a referência. Então, nós, num primeiro momento de decepção, de não concordar com algo que essa outra referência que nós criamos faça, nós nos afastamos e perdemos a possibilidade de evoluir. Ou atrasamos, que nós vamos voltar, né? A lei é lei, né? Evoluir sempre será um processo do Espírito, mas nós atrasaremos então o nosso processo. Como diz Emmanuel, desse segundo passo, enquanto multidão, então agora nós passamos para discípulo, porque de decepção em decepção, de idas e vindas, muito natural para todos nós, não sei vocês, mas já fiz muito isso. A gente vai e volta, tentando se vincular a Jesus de alguma forma, às suas verdades, ao seu processo de vivência. Nós buscamos ali, nesse caminho, um processo mais seguro. E é quando nós compreendemos, agora já enquanto nessa segunda posição, discípulos, Jesus se tornou a referência. Agora se tornou mais seguro. Porque com Jesus não tem equívoco. Porque toda a dor, desamparo, tristeza, angústia que todos nós vivenciamos, perdas de entes queridos, traição, desenganos, todos estes processos, violência, às vezes física ou não, mas verbal, todos estes processos, se nós observarmos nos 3 anos de Jesus no planeta Terra, ele vivenciou. Não foi isso? Todos eles. Como nos dizer assim, eu venho para dizer que vocês são capazes. E aí nos deixou todo um roteiro, porque o planejamento, o plano reencarnatório é o que há de mais libertador e bonito que existe. Porque em volta da tua vida tem um contexto de espíritos te amparando de uma absoluta bondade e misericórdia. Se algo não está muito bom aí, geralmente não está, né? É porque nós somos atrapalhados. Nós todos ainda somos. E é normal que sejamos? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Mas é necessário que nós tenhamos conhecimento desse planejamento, para que nós traçamos um método de trabalho para a nossa vida baseado neste conhecimento. Como é que a gente vai saber disso? Grupo de estudo tem aqui? Olha só que maravilha. Procurem, urgentemente. O que é isso, plano reencarnatório? Estão falando de quem? De você, da sua intimidade, da sua vida íntima, particular. Como é que se processa isso? Como é que se dá? Quem organizou? Quem comanda? Quem está junto? Quem pode agregar mais? Como é que funciona? O que eu posso fazer para colaborar? Isso, os estudos da doutrina espírita podem nos auxiliar a compreender mais e mais. Então, nós vamos criando aí, enquanto discípulo, um fato muito importante, muito necessário para nós. Nós criamos um vínculo mais íntimo com Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Aí, os Espíritos Benfeitores nos dizem, lá na questão 625, que Jesus é nosso modelo e guia. Quem é que é guia? Quem sabe o caminho. Se o guia não sabe o caminho, vocês vão com ele? Vocês podem ir, mas esperem coisa não muito boa. Como o meu hoje. Me fez ficar rodando na cidade. Ele é modelo. Modelo o quê? Modelo. Você olha e tudo que ele faz é o que você precisa fazer para viver bem, em serenidade, em harmonia, de sentimentos, de vida social, de vida financeira, em todos os âmbitos. Jesus é modelo, em todos os sentidos. Se isso é a nossa referência, exatamente o que nós sabemos da nossa referência? Enquanto espírito imortal que somos,
imortal. Você ainda vai viver muitas reencarnações. E o modelo segue sendo o mesmo. E o guia também. O que nós sabemos a respeito? Aqui eu vou deixar um tema de casa, posso? Pode. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É um livro excelente. E ali nós temos uma carta de Jesus para nós. Brasileiros, em específico. Por causa dessa obra, Emmanuel organiza a Caminho da Luz. Aí a organização do planeta. Ali nós vamos conhecer quem é Jesus mesmo. No ontem, no durante e no agora. E no agora, ainda mais transição planetária. Nunca foi tão interessante ler transição planetária hoje. Porque fala do tsunami acontecido no Oceano Índico, muito semelhante ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje. Para a gente ter uma noção do trabalho espiritual, do tamanho do trabalho espiritual de espíritos benfeitores numa calamidade feito essa. E principalmente, do que nos cabe neste momento. O quanto a prece é importante. O quanto as nossas falas devem ser bem direcionadas e bem cuidadas. Tudo aquilo que não ajuda agora não é necessário. Críticas, desmandos, falta de boa vontade, tudo isso não ajuda agora. Se nós não podemos fazer absolutamente nada, uma prece nós podemos. E com bons sentimentos, com fé no futuro, mas principalmente compreendendo que quem está no comando é Jesus. Este espírito de mais de 5 bilhões de anos, que a gente sabe, né? De evolução. Se Jesus está no comando, se o plano é divino, está acontecendo, então está tudo certo. Nós não recebemos nenhum tipo de aflição de que não temos necessidade. Nenhum. Então, tudo que nós temos, que está acontecendo conosco, no nosso contexto, em volta da nossa vida, é de necessidade nossa, para que nós possamos seguir evoluindo sempre. Então, nesse momento, enquanto discípulo, o que há de mais importante que nós criamos é um vínculo mais próximo, mais estreito com Jesus. E aí fica a dica dessas 3 obras, nesta ordem de preferência. Esta carta que tem de Jesus, que é o momento que ele fala com Ismael, ali que é o coordenador da nossa vida social aqui no Brasil, né, Espírito Ismael, ele conversa com Ismael e questionando sobre o Brasil aqui, né, o objetivo, a missão dos brasileiros. Ele tem uma fala direcionada para nós brasileiros ali, lindíssima, lindíssima, onde ele fala muito de fraternidade. Não vou falar para não dar spoiler, até porque para vocês comprem o livro e leiam. É excelente, é uma leitura espetacular, mas traz essa intimidade, vai criando essa intimidade nossa com Jesus. O seu trabalho, no nosso contexto, na nossa história, na nossa evolução, em todos os sentidos, não só nosso enquanto espírito, mas da humanidade inteira, do planeta, das criaturas divinas em si, no contexto geral. E aí, nesse momento, a partir desse momento, estreitando esse laço, nós passamos para apóstolos. Aí nós lembramos de quem? Então, três posições, né? Começamos como multidão, terceirizando a mensagem, passamos para discípulo, onde a mensagem já começa a vir para nós de uma forma mais intimista, mais ligadas com Jesus, que é o verdadeiro guia e modelo. E aí passamos para ser apóstolo. Aí lembramos de Paulo de Tarso, quando ele diz que não sou eu mais que vive, mas o Cristo que vive em mim. E nós vamos chegar lá. Vai demorar? Certamente que sim. Mas também é esperado que façamos isso. Então, o que mais nós precisamos compreender é que quando Jesus vive em nós, não significa que nós já somos absolutamente livres de todas as nossas imperfeições. E não foi isso que Paulo disse. Ele disse que já não era ele mais que vivia, porque não eram mais as suas imperfeições que direcionavam as suas tarefas, os seus afazeres, as suas práticas. Era assim o que Jesus ensinou para ele, que é o que nós todos estamos aqui buscando. Então, neste momento, e uma dos entendimentos mais claros que fica para nós, quando nós sabemos, nós compreendemos que as falas de Jesus são temporais, são para nós enquanto espíritos, é que todos nós somos peregrinos. Isso está lá em João, capítulo de 14 e 17, quando Jesus fala num momento que é conhecido muito de todos nós, que foi a última ceia. Ele se encontra ali com os apóstolos, está se despedindo, né? Está indo lá
para ser crucificado no dia da paixão. E aí ele começa a preparar os apóstolos, que somos nós, né? Os discípulos, que ficariam divulgando as suas verdades, mas agora sem a presença dele. E Jesus nos deixa muita informação, muita. Quando ele está em alto mar lá com Pedro, e Pedro vai para andar nas águas e não anda e começa a afundar, o que acontece naquele momento? Pedro olha mais para as ondas do mar violentas do que para Jesus. Será que não é o que nós estamos fazendo hoje? Olhando mais para as calamidades do que para a bondade, a misericórdia, a presteza, a beleza, a perfeição com que Deus organiza tudo? Porque tudo é necessário e tudo faz parte do progresso. Onde que nós vemos isso? A Gênesis. Agora também é um momento muito interessante para ler a Gênesis, uma das obras da doutrina espírita, que nos fala sobre o progresso da humanidade, dos planetas todos. Deus é imensamente grande na sua criação. E a Gênesis vem mostrar isso, a grandeza da criação, para que nós estreitemos também os nossos laços com o Criador, porque nós todos somos criaturas em evolução. E nós somos chamados por Jesus a ser o sol do mundo e o sal da terra. Agora, para finalizar. Quando somos o sal da terra, sabe o que o sal faz? Tempera, né? Experimenta botar um copo de sal num pouquinho de arroz. Dá para comer? Não. Gostei da Cida. Não dá. Porque tempera demais. Em Transição Planetária, eu espero que vocês leiam, uma lindíssima história contada por Manuel Filomeno de Miranda, real, né? E que um dos temas é o Oceano Índico, o tsunami do Oceano Índico, que foi muito noticiado, e é ali atendido pelos benfeitores espirituais, onde ele também participa da equipe, mas é também o reencarne de espíritos que vem de Alcione, é uma estrela, espíritos superiores, espíritos já bastante evoluídos, e que estão no planeta neste momento, para nos auxiliar neste momento mais intenso, né, da evolução do planeta, do progresso. Nós estamos transitando aí de planeta de provas e expiações para a regeneração. Eles são 200 por país. Isso é para a gente entender que se num país, numa imensidão como o nosso, que tem 8 bilhões aí de espíritos, né, mais os 2 para cada um, então são 24 bilhões, se precisa só de 200, isso é o sal da terra. O sal ele é tão intenso, ele modifica tanto que quando ele vem das verdades de Jesus, ele influencia imensamente. Então, às vezes, um ato simples que você faz, simples, uma prece bem sentida, uma mudança de direção de uma fala, de repente uma crítica, nesse momento tão doloroso que a gente vive, com essas aflições no interior do Rio Grande do Sul e ali em Porto Alegre, às vezes uma crítica num momento inadequado, que não vai auxiliar em nada. E você chega e vira o nível da conversa, a direção da conversa. Esse é o sal da terra que somos chamados. A mudança da direção do pensamento, das falas, das colocações, das atitudes. Olha, vamos lá ajudar no centro de distribuição, estão precisando lá para organizar as roupas. Esse é o chamamento de Jesus. E quando que nós somos o sol do mundo? Porque o sol é a distância, né? É quando nós colocamos uma boa mensagem lá no Instagram, no Facebook, nos grupos de WhatsApp. É quando nós ligamos para alguém e demos uma boa palavra. Ou quando nós dispensamos alguns minutos do nosso dia para ouvir alguém que não está bem. Pode até nem ser deste momento, porque este momento está trazendo aflição para todos nós, sem exceção. Porque nós somos moradores deste planeta. Não é uma aflição do Rio Grande do Sul, em especial daqueles que estão lá, né, em meio às águas. É uma aflição do planeta. Assim, quando acontece uma guerra lá no Oriente Médio, é uma aflição nossa também. Porque todos nós somos moradores deste planeta. As nossas preces precisam estar em constante ação. Como o benfeitor nos diz, o homem no mundo precisa colocar a prece como uma prática diária, uma ferramenta diária, com este propósito, de levar luz como sendo o sol do mundo. Muito obrigada pela atenção, passei os minutos. Da próxima eu prometo que não vou me atrasar mais, como eu trazer dessa vez. E que Jesus ampare nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, em especial os governantes deste Estado, neste momento.
para que sejam prudentes, justos, caridosos, que ampare estes aflitos deste momento, compreendendo que nós somos peregrinos. Tudo ficará um dia, tudo vai ficar, a não ser as construções que nós faremos para o Espírito. Que nós saibamos, com as experiências que nós temos vivido, todos nós, a priorizar as construções do Espírito, que são as únicas que nós levaremos para a eternidade. Que Jesus abençoe a todos nós, nos conduza para casa em segurança, nos abençoe e nos mantenha firmes e confiantes, porque Ele está no comando, hoje e sempre. Muito obrigada pela atenção.